Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um caso que aconteceu em 2001 nos Estados Unidos. É com certeza um caso muito perturbador. Acredito que as pessoas dessa cidade ficaram chocadas quando souberam desse crime e também é um caso um pouquinho diferente que eu não tô muito acostumada a trazer aqui pra vocês no canal. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, casos criminais que ainda são um mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui pra vocês, então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo que isso é muito importante e também ativa o sininho de notificações. Então bora vir comigo que hoje nós vamos conhecer o caso da família Fisher. Robert William Fisher nasceu no dia 13 de abril de 1961, no Brooklyn, Nova York. Seu pai, William Fisher, era banqueiro e sua mãe se chamava Jan Hoyle, que ficava responsável por cuidar da casa. Além de Robert, o casal teve mais 2 filhos, 2 meninas. Seus pais se divorciaram em 1976, quando Robert tinha 15 anos. Depois disso, ele e as irmãs foram morar com o pai no Arizona. Segundo amigos e parentes, o divórcio foi turbulento e teve efeitos duradouros sobre Robert. Um de seus amigos da escola disse que ele ficou muito revoltado com o divórcio. Pelo que ele comentava com os amigos, ele tinha muita raiva de sua mãe, que, segundo ele, abandonou a família. Mais velho, Robert se alistou na Marinha e tentou fazer parte dos SEALs, mas não teve sucesso. Ele era um homem que gostava muito de estar ao ar livre, era caçador e pescador. Robert trabalhou como bombeiro na Califórnia, mas foi forçado a se aposentar após uma lesão nas costas. Depois de um tempo, ele embarcou em uma carreira na área médica. Ele trabalhou como terapeuta respiratório. Em 1977, Robert se casou com uma mulher chamada Mary Cooper. O relacionamento dos dois foi descrito como muito ruim. Eles estavam sempre discutindo e uma vez Robert a agrediu porque ela falou na hora errada. O casal teve 2 filhos, Brittany e Robert Jr., mas o pai não parecia gostar muito de seus filhos. Ele tinha raiva de Robert Jr. porque o garoto não gostava de caçar ou pescar. E uma vez ele tentou ensinar a sua filha a nadar, mas ele a jogou do barco. Alguns amigos de Robert perceberam que ele exibia um comportamento perturbador em viagens de caça e outras atividades ao ar livre. Em um caso, depois de matar um alce, ele começou a espalhar o sangue do animal em seu rosto. Em uma ocasião, ele se escondeu atrás de uma família que estava fazendo um piquenique e esvaziou sua arma, atirando para cima. Robert também foi acusado de atirar em um cachorro. Ele disse à polícia que o cachorro tentou morder o seu, mas isso foi desmentido. De acordo com alguns amigos de Robert, ele falou sobre cometer suicídio por volta de 1998, quando se desesperou com as condições de seu casamento. Naquele ano, os Fishers foram a um pastor sênior da igreja para aconselhamento conjugal. Robert contou a colegas de trabalho sobre um caso que ele teve com uma garota de programa. Ele temia que Mary descobrisse que era a causa de uma infecção no trato urinário que o deixou doente por vários dias em dezembro de 2000. O Robert comentou com um de seus amigos que tinha renovado as suas esperanças de que o casamento desse certo e que ele estava muito focado nisso. Mas ele também estava preocupado, ele tinha muito medo que o casamento terminasse e assim ele não pudesse mais viver com a sua família. Ele tinha muito medo disso, de que alguma coisa acontecesse e ele precisasse ali, né, se acontecesse o divórcio, ele precisasse se separar de sua esposa, talvez ficar longe de seus filhos. E esse era com certeza o maior medo que ele tinha. Então ele até cogitou atirar a sua própria vida caso isso acontecesse. Segundo psicólogos, o medo intenso da perda não é incomum em indivíduos traumatizados por um divórcio na adolescência. No dia 9 de abril de 2001, perto das 10 horas da noite, um vizinho relatou ter ouvido uma discussão alta vindo de dentro da casa dos Fishers. Às 10h43, Robert foi flagrado na câmera de um caixa eletrônico, de onde sacou $280. O Toyota de Mary estava no fundo. No dia seguinte, às 8h42, a casa dos Fishers explodiu.
Os bombeiros foram imediatamente alertados sobre a explosão, que foi forte o suficiente para derrubar a parte de tijolos da frente e sacudir as estruturas das casas vizinhas por 800 metros em todas as direções. Antes da chegada dos bombeiros, os vizinhos usaram mangueiras de jardim para tentar controlar as chamas. Os bombeiros impediram que o incêndio de 6 metros de altura se espalhasse para outras casas. Uma série de explosões secundárias menores, que se acredita serem causadas por munições de rifle ou latas de tinta, os forçou a manter distância. Um bombeiro sofreu ferimentos leves na perna quando perdeu o equilíbrio e caiu perto do incêndio. A linha de gás da parte de trás da fornalha da casa foi desligada. O gás acumulado foi posteriormente aceso por uma vela. O criminoso acendeu, esperando que o gás se acumulasse e descesse para a chama, horas depois de ser acesa. Esse fusível atrasado teria dado ao criminoso uma vantagem aproximadamente de 10 horas em sua tentativa bem-sucedida de fugir da polícia. Quando a polícia iniciou a investigação, eles acreditaram que Robert Fisher incendiou a própria casa. Acredita-se que a decisão de fazer a casa explodir foi uma tentativa de Robert esconder as evidências de seus crimes e possivelmente fazer com que a polícia acreditasse que ele havia morrido. Os corpos queimados de uma mulher e 2 crianças foram encontrados deitados na cama. Eles foram identificados como Mary, de 38 anos, Brittany, de 12 e Robert Jr., de 10. Os investigadores teorizaram que Robert assassinou sua família porque se sentiu ameaçado pela intenção de Mary de se divorciar dele, e não queria que Brittany e Bob passassem pelo que ele passou quando criança. A polícia acredita que os assassinatos ocorreram entre as 9h30 a 10h15. É possível que Robert, mais tarde, tenha retornado à casa para cometer os assassinatos, mas a polícia acredita que eles já haviam ocorrido quando ele estava usando o carro de Mary, no qual ele teria fugido. Mary Fisher levou um tiro na nuca e as gargantas de Brittany e Bob foram cortadas de orelha a orelha. Robert Fisher, que desapareceu no momento dos assassinatos, foi apontado como o oficial e, até o momento, a única pessoa de interesse no caso, em abril de 2001, quando os policiais do Departamento de Segurança Pública do Arizona foram instruídos em um boletim estadual a prendê-lo. Em 20 de abril, a última evidência física de seu paradeiro veio à tona quando a polícia encontrou o Toyota de Mary na Floresta Nacional de Tonto, perto de Young, no Arizona, a 160 quilômetros ao norte de Scottsdale. O cachorro da família foi encontrado fora do carro. Ele foi encontrado faminto e agitado e foi socorrido pela polícia. Um chapéu idêntico ao que o Robert foi visto usando na filmagem do caixa eletrônico estava dentro do veículo. Embora a polícia tenha feito buscas na área imediatamente ao redor de onde o veículo foi descoberto, eles apenas revistaram uma das dezenas de cavernas próximas. Algumas dessas cavernas formam uma complexa rede subterrânea, estendendo-se por quilômetros abaixo da superfície. Vários profissionais sugeriram que Robert os usava como esconderijo antes de escapar, se matar ou morrer devido aos baixos níveis de oxigênio. Os profissionais visitaram essas cavernas muitas vezes nos anos desde os assassinatos, mas nenhum sinal de Robert jamais foi encontrado. O Toyota foi descoberto a menos de 1 quilômetro da reserva indígena de Fort Apache, uma área que a polícia nunca vasculhou. Eles seguiram um conjunto de pegadas que levaram à reserva, mas não encontraram nenhum sinal de Robert. Um casal relatou ter visto um homem parecido com ele andando pela Young Road, nas proximidades, vários dias antes da descoberta de seu carro. Segundo eles, quando a mulher o viu, disse ao marido: "Parece com Robert Fisher." Mas eles esperaram até que o veículo fosse encontrado para falar com a polícia. Lori Greenback, uma conhecida da família Fisher, diz que seu marido foi acampar com Robert na área onde o carro foi encontrado pouco antes de 10 de abril. Ela diz que seu marido acreditava que Robert estava observando a área. Segundo ela, ele conhecia muito bem a região. Em 19 de julho, um mandado de prisão estadual foi emitido em Phoenix, acusando Fisher de 3 acusações de assassinato em primeiro grau e uma de incêndio criminoso. Posteriormente, ele foi declarado como fugitivo e um mandado de prisão federal foi emitido pelo Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito do Arizona, acusando-o de fuga ilegal para evitar processos. Em 29 de junho de 2002, Robert Fisher foi nomeado pelo FBI como fugitivo de número 475, a ser colocado em sua lista dos 10 mais procurados.
Ele também estava no America's Most Wanted, Dirty Dozen, a lista de seus 10 fugitivos mais notórios, e foi perfilado com A Caçada com John Walsh. O FBI ofereceu uma recompensa de até $100 mil por informações que levem à captura dele. Em abril de 2003, o FBI recebeu centenas e centenas de pistas, mas todos os avistamentos relatados foram inconclusivos ou falsos. Nos anos seguintes, algumas pessoas que moravam em seu antigo bairro relataram ter visto um homem parecido com ele dirigindo na área. Em fevereiro de 2004, o indivíduo com notável semelhança física com Robert foi preso em Vancouver, no Canadá. O homem tinha um dente faltando, onde Robert tinha um pré-molar de ouro, bem como uma cicatriz cirúrgica nas costas, como ele tinha, mas suas impressões digitais não correspondiam. Ele foi detido pela polícia canadense por aproximadamente uma semana, até que um parente o identificou corretamente. Respondendo às especulações de que suas impressões digitais foram alteradas, o detetive de Scottsdale, John Kirkham, diz que não havia cicatrizes nelas para sugerir isso. A identidade do homem não foi divulgada. O FBI alertou a polícia local em 2012 que Robert poderia estar morando na área perto de onde o carro de Mary foi descoberto. Em outubro de 2014, a polícia invadiu uma casa em Commerce City, no Colorado, após receber uma denúncia de que ele estava escondido lá. Apesar de prenderem 2 homens, eles não encontraram nenhum sinal de Robert. Em abril de 2016, funcionários do FBI e a polícia de Scottsdale exibiram novas fotos de Robert, com idade aprimorada durante uma coletiva de imprensa no 15º aniversário dos assassinatos. Em 3 de novembro de 2021, Robert Fisher foi removido da lista dos 10 mais procurados do FBI. Como a extensa publicidade que o caso de Fisher recebeu durante seus quase 20 anos na lista não resultou em sua localização ou a captura bem-sucedida, o caso não atende mais a esse requisito, disse o FBI. Apesar de sua remoção da lista dos 10 mais procurados, Robert ainda é um fugitivo procurado. Devido, em parte, a fatores como o tempo decorrido desde o seu desaparecimento, a pequena quantia de dinheiro que se acredita que Robert tinha com ele e o fato dele ter falado em acabar com sua vida antes, houve especulações de que ele cometeu suicídio ou morreu, provavelmente em algum lugar onde o carro de Mary foi descoberto, mas seu corpo nunca foi encontrado. Se Robert sobreviveu, acredita-se que ele pode ter pegado carona para fora da área ou contado com a ajuda de um cúmplice. Existe uma teoria de que ele pode ter usado suas habilidades de sobrevivência para continuar vivendo onde o carro de sua esposa foi descoberto. Embora a polícia e os especialistas em sobrevivência estejam céticos devido à dificuldade de encontrar comida e abrigo naquele ambiente, bem como o fato de que nenhuma evidência jamais surgiu de que tinha alguém morando naquele local. Ele pode estar morando em uma cidade pequena, onde recebe dinheiro e trabalha como um faz-tudo, disse o detetive John Hensman. Ou ele pode estar em uma cidade grande e se misturou. Foi levantada a teoria de que Robert pode ter cruzado a fronteira sul dos Estados Unidos. Um encontro hostil ocorreu na Guatemala em 2009, entre turistas e um homem que se parecia com Robert. O desaparecimento de Fisher ocorreu antes dos ataques de 11 de setembro. Com a segurança da fronteira sendo mais frouxa naquela época do que se tornaria mais tarde, a polícia considerou essa possibilidade razoável. A polícia especulou que Robert pode ter começado uma nova família e citou o medo de que ele pudesse eventualmente decidir partir e aniquilar qualquer família, como fez com a sua primeira família, como uma das principais razões para continuar a procurá-lo. Alguns policiais admitem que podem nunca saber o que aconteceu com Robert Fisher. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, é um caso de muito mistério, que nós temos a possibilidade de que ele morreu ou cometeu suicídio, ou a mais assustadora de todas é que ele sobreviveu, ele fugiu e criou uma nova família. Então, pensar que esse homem ainda pode estar vivo com uma família é extremamente perturbador. Pensar que talvez ele possa fazer isso novamente. Então, é um caso em que a polícia não conseguiu dar um ponto final. É um caso também muito difícil para a polícia resolver quando se trata de fugitivos, mas a gente espera que um dia esse caso finalmente tenha um ponto final. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.